Oi meninos e meninas, tudo bem? Vou fazer a gravação aqui com vocês da última aula sobre imperialismo e do capítulo sobre Estados Unidos até onde a gente caminhou. O vídeo anterior, que era Imperialismo 2, a gente tinha terminado com teorias racistas no Brasil, tudo bem? Agora eu começo com o tópico industrialização e imperialismo. E aí a gente falou sobre o estabelecimento de uma divisão internacional do trabalho, que na verdade é uma distribuição, né, dos papéis econômicos que os países passam a ter num determinado momento da história. E a partir da segunda revolução industrial fica claro, né, que de um lado você tem as nações industrializadas, cujo grande papel econômico é então a venda de produtos industriais, e de outro lado as nações produtoras de matérias-primas, né? Evidentemente que quanto mais o produto industrializado ele tem um valor agregado maior e a matéria-prima um valor agregado menor. Então há uma transferência de dinheiro ao longo do tempo entre os países não industrializados e os industrializados. Comentamos também sobre a resistência à dominação, lembrando que as áreas dominadas na África, na Ásia, não eram áreas vazias e, portanto, as populações nativas reagiram a essa dominação, né? Perderam, evidentemente, né, por conta da superioridade militar dos europeus, e a gente deu como exemplo a Guerra dos Cipayos, a Guerra do Ópio e a Guerra dos Bóxers, tá? Não se preocupem aí com detalhes dessas guerras, porque hoje os vestibulares não cobram mais. Falamos da industrialização do Japão no século XIX, comentamos que até a primeira metade do século XIX o Japão tinha uma postura de isolamento, depois havia uma pressão dos Estados Unidos no Pacífico, né, para que o Japão abrisse seus mercados consumidores, evidentemente fornecedores não, porque o Japão não é um grande fornecedor de matérias-primas, não tem nem para si mesmo. E a grande virada industrial japonesa, com o Meiji e o imperador Matsuhito, né, com a inserção do Japão na segunda revolução industrial e todo o processo de modernização, e aí ele passa, uma vez industrializado, para as mesmas práticas que os europeus já faziam, né, que é a prática imperialista, invasão territorial, guerra contra a China, invasão da Manchúria, né, etc. e tal. Bom, a Conferência de Berlim, famosa, né, aquela divisão da África entre 1884 e 85 entre os países europeus, ressaltando aí sempre a predominância no norte da presença francesa e do sul da presença inglesa e de uma menor presença aí dos alemães, italianos, holandeses, né, enfim, que eram industrialmente mais fracos, né. A gente sempre fala que criaram-se ali fronteiras artificiais, uma vez que os europeus agruparam, né, de acordo com seus interesses e não de acordo com as características culturais dos próprios povos africanos. Bem, depois falamos de Belle Époque, que é essa bela época europeia, que é o período que tem uma delimitação temporal muito clara, de 1871 a 1914. 1871, fim da Guerra Franco-Prussiana, a última das grandes guerras europeias do século XIX. Em 1914, o início da Primeira Guerra Mundial, que é um período então de paz no continente europeu e o momento então, sobretudo, quem tinha dinheiro para usufruir, momento em que a Europa, né, vai usufruir aí das benesses dessas novas tecnologias, né? E aí a eletricidade, telefone, automóvel, aviação, locomotiva, barcos, a indústria farmacêutica, que vai criar aí a pseudo-ideia de que a humanidade, graças à ciência, só vai caminhar para a prosperidade, né? E aí a questão cultural, enfim, tudo mais. Bom, tudo isso evidentemente vai mostrar esse mentiroso, posto que a mesma tecnologia que traz os benefícios traz a guerra, e isso foi o que a Primeira Guerra Mundial mostrou. O capítulo acaba aí, nessa reflexão. Depois se inicia o capítulo 23, as Américas no século XIX, com os Estados Unidos. O primeiro tópico é a marcha para o oeste. Nós analisamos um mapa, né, mostrando que as 13 colônias inglesas, que era a faixa inicial na costa leste do Atlântico, ao longo do século XIX, os Estados Unidos foram se expandindo territorialmente depois da independência em relação à Inglaterra, comprando territórios, invadindo territórios, e assim vai. O mapa mostra esse processo, né? A justificativa, na verdade, como eu sempre brinco, eles pegaram aquela ideia do fardo do homem branco
que essa ideia de que eles tinham um destino de levar a cultura superior aos povos atrasados, só que eles deram uma conotação religiosa, dizendo que isso era uma missão divina. Isso que é a doutrina do destino manifesto, ou seja, havia um destino manifesto por Deus, de que os Estados Unidos teriam que levar a cultura superior aos povos atrasados. É um período, evidentemente, de grande crescimento econômico, ampliação das fronteiras agrícolas, tem a questão do ouro da Califórnia, né? Evidentemente, a construção das ferrovias para ligar a costa leste à costa oeste, a, o estímulo à ocupação dos novos territórios, né? Quem ficasse mais de 5 anos nas terras ganhava aquele território. Então, a questão da imigração também, né? Para ocupar as terras e tudo mais. Os imigrantes predominantemente brancos, mas também a presença de asiáticos. Aí aqui dando os exemplos de como que os Estados Unidos se compuseram geograficamente, a questão da destruição dos povos nativos, né? O extermínio, a questão da corrida do ouro na Califórnia e todos os impactos dessa expansão, crescimento econômico, crescimento da agricultura, da pecuária, da indústria, da mineração, do comércio interno e externo. Agora eles estão na costa do Pacífico e vão brigar lá com o Japão, a questão da imigração, e aí inicia-se, né, ou melhor, se fortalece, porque isso vinha desde a colônia, as diferenças entre o norte industrializado, com mão de obra livre, operariado com uma burguesia industrial, e um sul com latifúndio, monocultura, né, de algodão, trabalho escravo, e aí com interesses muito diferentes, né? E isso vai acabar gerando a Guerra de Secessão, que tem 3 causas principais. O norte, que é industrializado, quer acabar com a escravidão, porque o escravo não recebe salário e, portanto, não consome. O sul quer manter a escravidão. O norte quer fazer protecionismo alfandegário, ou seja, o norte quer cobrar impostos altos sobre os produtos importados da Inglaterra, para os produtos americanos ficarem mais baratos e mais atrativos aos consumidores. O Sul não quer o protecionismo porque teme um boicote por parte da Inglaterra aos produtos britânicos. Terceira coisa, a questão da lei da segregação racial. O Norte não é favorável à segregação entre brancos e negros, o que o Sul é, através da Ku Klux Klan, por exemplo. E tem a questão, evidente, que vai ser o estopim da guerra, que é a eleição de Abraham Lincoln em 61, que era um presidente republicano que defendia as propostas do Norte. Quando ele é eleito, o Sul se separa, com o nome de Estados Confederados da América, e aí começa uma guerra porque o Norte industrializado não tem interesse nessa separação. E aí a gente podia dar um exemplo simples, porque eles perderiam aí todo o mercado e tudo mais. No início o Sul vence, mas depois o Norte acaba preponderando seus ideais, etc. e tal. Tá? E basicamente são essas as nossas reflexões, as consequências da guerra, e paramos por aí. Um abraço, boa prova a todos.